Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o primeiro Papo Literário de dezembro. Mês festivo, cheio de significados e de renovação. E é daqui, da exposição Elas, de Musas a Autoras, uma mostra comemorativa aos 50 anos de fundação da Universidade de Fortaleza, que trazemos todas as notícias quentinhas do mundo das letras para vocês. Veja o que teremos nesta edição. Vamos mostrar o novo livro da escritora cearense Elma Braga, Rota 66. Tem também um pouco de história e economia na nossa entrevista especial com o escritor e professor de física, Robert Viegas. Para quem gosta da literatura de cordel, o jornalista e escritor Alberto Perdigão apresenta o livro Pretos e Pretas na Literatura de Cordel, o folheto como mídia folk comunicacional da negritude. Vamos mostrar ainda como foi a FLIACE, festa literária da Associação Cearense de Escritores. E você vai ver também como foi a festa literária da diversidade sexual. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje aqui do Núcleo Musas, um espaço que contém 63 obras de 30 artistas homens que elegeram as mulheres como tema de suas obras de arte. E é daqui que vamos falar dos sonhos, porque é possível sim colecioná-los e eternizá-los nas páginas dos livros. Um exemplo é o mais novo livro da escritora cearense Elma Braga. Ela esteve em Fortaleza para lançar o seu mais novo livro, Rota 66, um livro de crônicas e cheio de sensibilidade, onde ela trata de temas como etarismo e viver melhor. Você já deve ter ouvido falar na rodovia norte-americana Rota 66, considerada a estrada mais famosa do mundo, que já foi retratada até no cinema. E Rota 66 virou o título do livro de Elma Braga, como uma metáfora de sua vida. A obra veio após pedidos dos seguidores de Elma nas redes sociais, para que ela transformasse em livro comentários, cartas e crônicas, principalmente aquelas quando a autora fez sua rota de mudança, largando o Nordeste e partindo para Joinville, para começar tudo de novo aos 60 anos de idade. Essa mulher que não teve medo de envelhecer e de soltar as raízes e voar. Então foi a partir daí que as pessoas começaram a pedir para eu contar um pouco dessa coragem de recomeçar quando as pessoas estão querendo ficar mais quietas. As pessoas pediam que eu escrevesse sobre essa ousadia, essa falta de medo quando se está chegando na terceira idade, porque é um lugar que a gente pode fazer tudo, a gente é livre até para não fazer nada, né? Então é sobre isso, Rota 66. É um tratado contra a eternidade. É sempre hora de recomeçar. Elma explica como sua experiência foi relatada em crônicas no livro Rota 66. Eu resolvi fazer de uma forma bem humorada, que é o jeito com que eu vejo a vida. Então eu passei a analisar o que eu fazia e o que os outros faziam, o que os outros me contavam. Nem tudo é sobre mim, mas é sobre outras histórias contadas a partir da falta de medo de envelhecer, que tem que envelhecer com bom humor. A gente não é dona da verdade, a gente está louca para aprender outras verdades. Para a autora, a idade está dentro de cada um de nós, independente da aparência física. Você tem uma idade, você pode vestir isso ou aquilo, tem que se comportar de um jeito ou de outro. Eu acho que não. A idade não define você. O que define é o que está dentro de você. Se não houvessem espelhos, você não saberia a sua idade. Porque a minha cabeça ainda tem 18 anos. Não é a idade que define, mas a sua atitude, né? A forma como você vê a vida. Eu tenho essa ousadia de aprender coisas novas, interagir com outras pessoas jovens que me ensinam muito. E aí a juventude, ela não está
em mim ligada à minha aparência física. Se isso vem com rugas, outras coisas, eu também tenho direito a elas. A minha juventude está dentro de mim. E é sobre isso o livro, sobre essa juventude eterna com que eu vivo e com que eu me defino. Elma admite que tem suas crônicas favoritas. Que fala sobre as pontes, né? O que a gente deve ser, né? Procurar ser ponte entre as pessoas, entre as idades, entre as situações de vida. O prefácio também é uma apresentação da minha vida, né? É a maior parte do que eu fiz, do que eu faço, do que eu penso, do que eu acredito. Outra crônica que eu falo sobre essa ousadia, história de uma senhora que eu conheci em Natal. O nome da crônica é Louras Geladas. Ela falava que as mulheres deveriam se preocupar o que é que elas queriam ser na vida dos maridos. Será que elas queriam ser igual a cerveja, uma loura gelada? Então, essa é a brincadeira, né? Então, essas duas crônicas eu me diverti muito e é por isso que eu gosto de falar sobre elas. Elma Braga já lançou o livro Rota 66 em Fortaleza e vai lançar em outras cidades. Mas a obra também pode ser adquirida pelas redes sociais da autora. Posteriormente, eu vou estar fazendo essa venda online, mas só quando eu terminar a fase de lançamento. Daqui eu vou para Natal eu vou para Joinville. Então, quando a gente terminar essa fase, então a gente vai começar e isso tudo vai ficar no Instagram. O meu Instagram é @elmabraga, @elmabraga, e lá eu vou estar atualizando as pessoas acerca da venda do livro. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o Eduardo Moreira. Ele que é empresário, escritor, palestrante, dramaturgo e também ex-banqueiro de investimentos. Que currículo, hein? E olha só, ele esteve na TV Ceará e deu a sua contribuição para a gente. Eu vou dar como dica um dos meus livros, mas eu vou te explicar o porquê. Não é para fazer propaganda de livro meu, não. É porque esse livro, que se chama Travessia, de Banqueiro a Companheiro, é um livro que tem várias histórias passadas aqui no interior do Ceará. Então é um livro que conta, né, experiências que eu tive vivendo em alguns dos lugares mais pobres do Brasil, onde as pessoas vivem em situações mais difíceis, em aldeias indígenas, em quilombos, em acampamentos rurais. E eu fui visitar algumas das regiões mais secas do Brasil, que ficam aqui no interior do Ceará, e eu vi histórias assim muito fortes, mas histórias inspiradoras, histórias maravilhosas e que fazem a gente pensar a vida de uma outra maneira. Histórias que, apesar de eu ter escrito, quando eu termino de ler a história, eu não consigo me segurar e estou ali chorando, sabe, de emoção, lembrando daquilo que eu ouvi. E nós recebemos um e-mail da jornalista Juliana Bonfim, divulgando o lançamento do livro Territórios, do fotógrafo e cineasta Walter Carvalho, que esteve em Fortaleza. E olha só, a obra foi editada especialmente por ocasião da mostra, que tem o mesmo nome do livro e está em cartaz no 2º andar do Museu da Fotografia de Fortaleza, no bairro Varjota. O livro é patrocinado pelo Museu da Fotografia e reúne registros inéditos de Walter Carvalho. São 51 fotografias dispostas em núcleos cuidadosamente pensados pelo curador Éder Chiodete, para recontar as mais de 5 décadas de Walter Carvalho como fotógrafo andarilho. Obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Juliana. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o professor de Física e escritor
Robert Viegas, que está lançando 2 novos livros: A Teoria Gaia e o Apocalipse dos Maias, Mito ou Realidade, Hipóteses e Conclusões Científicas, e A Pobreza das Nações. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, direto aqui da exposição Elas, de musas autoras, comemorativa aos 50 anos de fundação da Unifor. E esse aqui é o Núcleo Autoras, que traz um conjunto de 83 obras de 33 artistas, iniciando no ano de 1920, com a introdução do modernismo. Podemos destacar aqui nomes de artistas como Anita Mafaldi e também de Tarsila do Amaral, que tiveram uma forte representação nessa época. E a gente traz agora uma entrevista especial com o professor de Física e escritor Robert Viegas, que já participou algumas vezes aqui do Papo Literário e agora apresenta 2 novos livros. Um deles, A Teoria Gaia e o Apocalipse dos Maias, Mito ou Realidade, Hipóteses e Conclusões Científicas. E a 3ª edição do livro A Pobreza das Nações. Com ilustrações feitas pelo próprio autor, cada livro tem um pouco sobre a economia do mundo e também do Brasil, além de aquecimento global. Robert Viegas é o nosso entrevistado especial de hoje. E quem se interessa por leituras, mas para saber um pouquinho mais sobre a história, principalmente de outros países, e também quer entender um pouco mais sobre a situação econômica do nosso país e da América Latina, eu apresento para vocês 2 livros do escritor e também professor de física Robert Viegas. Aqui ele está, e a gente vai começar já conversando com o autor dessas obras, que está aqui comigo do meu lado. Muito bem-vindo ao Papo Literário, Robert, sobre A Teoria Gaia e o Apocalipse dos Maias, Mito ou Realidade, Hipóteses e Conclusões Científicas. Vamos começar um pouquinho falando sobre este que é o seu novo livro, do que é que trata, ele faz mesmo esse resgate histórico? Bom, esse livro ele é baseado em muitas coisas, na internet, em livros, em documentários, em todas essas coisas. E em pesquisas de cientistas que fazem, por exemplo, no Canadá tem um senhor que todo ano, faz 30 anos, que ele voa para o Polo Norte para ver o degelo. Porque o degelo no mundo está muito grande. A climatização do mundo, de um modo geral, está grande demais. Você vê que quando chove em determinado lugar, as pessoas dizem que chove tudo de um mês, ou tudo de 6 meses, de um ano, chove de uma vez. A temperatura do planeta está aumentando. Há 10 anos eu ouvi que estava em 0,9. Eles deixaram de dizer porque a temperatura máxima do planeta para atingir um outro estágio é 6 graus. A temperatura média do planeta, 6 graus. Por quê? Nós já temos 5 grandes extinções na vida. Só que não entre os humanos, só com os animais. Desde que o planeta nasceu, temos 5 grandes extinções. A 6ª será do ser humano, gerada por nós. E muito também a gente fala com relação ao aquecimento global, A gente tem uma parte, inclusive, do livro que fala sobre a questão das queimadas, de incêndio. Estamos, inclusive, nesse período onde está tendo muita queimada, principalmente ali na região do Cariri, Juazeiro, no Horto recente teve uma queimada muito forte, no Cocó a gente também já passou.
e muito disso também tem relação com o calor e também está presente no livro. Tá, as queimadas, por exemplo, quando acontece, por exemplo, na Espanha, em países como os Estados Unidos e outros países, inclusive no Brasil, quando acontece esse período de seca, é seca demais, que basta, não precisa nem a pessoa fumar cigarro, rebolar a ponta de cigarro, basta o calor pegar em alguma folha que esteja solta, pega fogo e toca fogo em tudo. Por isso que acontece essas queimadas na Espanha e em outros países, que é demais, inclusive no nosso. E, por exemplo, você observa que a Terra, o planeta Terra, ele fica girando. Todo ano ele gira. Por isso que tem o inverno no Polo Norte, porque está mais longe do Sol. E no Polo Sul tem o inverno também, que está mais longe do Sol. Então, quando eles estão próximos do Sol, a temperatura atinge às vezes 45 graus. A nossa temperatura atingia de 22 a 32, agora de 22 a 33. E já passamos disso. Agora, só que a temperatura nesses países, quando atinge níveis alarmantes. Já chegou a atingir 50 graus na Sibéria. E agora a gente falando do seu outro livro, né, A Pobreza das Nações. Já gravamos aqui no Papo Literário, agora está na 3ª edição, uma reedição. Conta um pouquinho pra gente o que traz de novo, né, assim, e por que dessa nova edição, também falando agora de um outro assunto, que é a situação econômica dos países da América Latina. Os países pobres, de um modo geral, são pobres porque realmente, vamos dizer assim, merecem. Merecem não que eles mereçam em si, não que nós, povo brasileiro, mereçamos ser pobres, mas por causa da situação. Por exemplo, você observa que nos países ricos, eles têm o imposto único. O imposto único faz o quê? É o único imposto para que recebe, aí divide entre o nível federal, estadual e municipal. Por isso, as coisas lá são mais baratas, certo? Com isso, com a baixa do imposto, diminuindo o imposto para o imposto único, aumenta o salário do trabalhador, que é o que deveria acontecer no Brasil. Robert, agora explica pra gente como é que as pessoas fazem para adquirir o seu livro, né? Estão à venda em algum local? Onde é que os leitores, né, vão poder comprá-los? Bom, esses livros, primeiro, inicialmente, eu mesmo estou vendendo. Você pode pedir, telefonar para mim, para o 999 37 0730. E, posteriormente, será lançado pelo Mercado Livre, certo? Pois obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário com a gente. Tá, muito obrigado, foi um prazer e espero contribuir, né? Após o intervalo, tem o livro Pretos e Pretas na Literatura de Cordel, o folheto como mídia folk comunicacional da negritude de Alberto Perdigão e ainda as festas literárias que aconteceram recentemente aqui na cidade. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário aqui da exposição Elas, de Musas Autoras. E em novembro foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Para falar sobre esse assunto, a gente traz agora o livro do escritor e jornalista Alberto Perdigão.
lançado recentemente, Pretos e Pretas na Literatura de Cordel, o folheto como mídia folk comunicacional da negritude. Vamos saber mais sobre esse novo livro do autor. O jornalista, pesquisador e escritor Alberto Perdigão já havia lançado livros sobre a política no cordel. Agora, ele amplia essa pesquisa abordando a literatura de cordel com o tema Pretos e Pretas. Eu comecei a pesquisar tem alguns anos o folheto de política da literatura de cordel e identifiquei aí um tema muito importante, um tema da política, um tema muito relevante para entender o Brasil, que é o tema da negritude, ou os temas da negritude. Então eu fui encontrar nessa parte da pesquisa folhetos de cordel que tratam desses temas da negritude. Perdigão falou ao Papo Literário sobre as diferentes temáticas referentes a pretos e pretas no cordel, incluídas neste livro. Encontrei com uma certa dificuldade, mas com amostras bastante robustas, de 10 temas. E eu posso até citar alguns. Nós temos aí racismo, abolição, escravidão. Aí temos mais as princesas e rainhas, que são temas muito recorrentes no folheto. Nós temos heróis negros, nós temos guerreiros negros, que eu vi no cordel e não vi mais em lugar nenhum. Nós temos aí algumas datas importantes, como os 5 anos do assassinato da Marielle Franco. Nós temos aí os 10 anos da prisão do Rafael Braga, que foi um negro preso no contexto das jornadas de junho. Nós temos 20 anos da Lei 10.639, aquela lei que obriga as escolas a ensinarem cultura afro-brasileira e cultura africana. E temos também os 30 anos do Prêmio Nobel para o Mandela. Então, assim, várias temáticas diferentes que estão no cordel e pouca gente sabe que estão no cordel. E o que é mais interessante é que estão ali narradas de uma forma muito própria do cordel. Ou seja, como o cordel narra sobre esses temas, que é diferente da maneira como narra, por exemplo, os meios de comunicação tradicionais, o livro didático e às vezes até documentos oficiais. Um dos capítulos mais curiosos é o que aborda os guerreiros negros. Os guerreiros, na verdade, são 2 guerreiros, tá? Negro Cosme e Negro Sinfrônio. Provavelmente você nunca ouviu falar desses 2 nomes, e são 2 brasileiros que lutaram por liberdade e por justiça numa época em que explodiu, digamos assim, no Brasil, naquele Brasil colonial, um movimento de quilombolas. Então, esses 2 homens fizeram coisas grandiosas, né? Eu não vou antecipar aqui, mas eles realmente passaram a vida toda se dedicando a dar fuga e a dar proteção e a formar exército, assim, de uma maneira impressionante mesmo. Ficou interessado em conhecer mais sobre esse livro? O autor explica como adquirir. A minha pesquisa ela não é financiada por bolsa, a publicação, a impressão do livro não é financiada por edital e eu estou vendendo como fazem, né, os cordelistas, os poetas que vão de feira em feira vendendo. Então o livro pode ser comprado direto com o autor, com preço de autor, pelo telefone e WhatsApp 85, código de Fortaleza, 999898639. E eu também estou no Instagram, facinho de me localizar, @falaperdigão. E foi realizada de 21 a 24 de novembro a Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, a FLIACE. O evento reuniu autores de diferentes linguagens da literatura local e contou com uma programação para lá de especial. Veja como foi. Com palestras, rodas de conversa, resenhas literárias e muito mais. Houve procura para lançamento de livro, para palestra, então nós resolvemos deixar como era antes, como foi 2019, 2018, de segunda a sexta. Não foi fácil fazer uma programação depois de 3 anos
né? O pessoal, muita espécie e tudo, mas está dando um bom resultado, vai dar um bom resultado. Temos o grande prazer de o patrono ser o Fausto Nilo, né? Nós convidamos o Fausto Nilo e ele gentilmente acatou a ideia. É uma forma de chegar ao público, uma coisa bem democrática, tem vários estilos para o público escolher, fora os debates maravilhosos, tá, o contato direto com o autor. Então é muito importante um evento como esse, com a FLIACE, né? Outro evento que movimentou a cidade foi a FLIDES, Festa Literária da Diversidade Sexual, que aconteceu de 23 a 26 de novembro. O evento reuniu autores locais com bate-papo, sarau de poesia, feira, música, mostra de esquetes e muitas outras atividades. A FLIDES, Festa Literária da Diversidade Sexual, é nossa imagem literária da semana. Nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de consciência negra, do professor e poeta José Filho, do canal Poesia com Doçura. Ele trata em seus versos de igualdade racial, respeito à cor e liberdade. A narração é do próprio autor. Sou negro com orgulho, na negritude mergulho, com orgulho minha gente, desse povo sou descendente. Ser preto é uma honra, essa cor é rara. Diamante valioso, essa joia é cara. O negro é honrado, ao Brasil é dedicado. Esse povo foi humilhado e isso precisa ser reparado. Ao negro quero dedicar esta minha poesia. Povo que merece com maestria ser feliz todo dia. Quero um país perfeito, sem ao negro ter preconceito, a ele tratá-lo com respeito, sem vê-lo sofrer desrespeito. E com esses belos versos encerramos o Papo Literário de hoje. Mas antes, um convite para você que quer visitar a exposição Elas. Fica em cartaz aqui na Universidade de Fortaleza até o dia 10 de dezembro. As visitações acontecem às terças e às sextas, das 9 da manhã às 7 da noite e também aos sábados e domingos, de meio-dia às 18 horas, 6 horas da tarde. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, aqui mesmo no Canal 5, na TV Ceará, com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!